Recentemente nós estreamos aí uma série de vídeos sobre análise de letras de músicas que foi um sucesso, podemos dizer assim, se é que nosso canal ainda pode se chamar de sucesso. Claro que sim. Mas entre os nossos poucos inscritos, a maioria aprovou. E em virtude disso nós estamos estreando mais uma série aqui, vamos iniciar com esse vídeo de hoje, falando de biografias de pessoas importantes da nossa cultura, na cultura nacional, ilustres. E vamos estrear o nosso quadro hoje com quem? Vamos saber agora, simbora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raspa Pop Vida Longa e Próspera. Eu sou Marcelo Pacheco, esse cara aqui... Eu sou o... Quem que eu sou? Fala aí, cara, tu tá falando pra caramba, hein? Quer me apresentar também? Fala aí, apresenta aí, pô. Vou sair, vou embora, pô. Pera aí, faz essa p sozinho aí. E nós somos o Raspa Pop. Então vamos lá para dar mais uma raspada no caldeirão cultural que é o nosso Brasil, falando sobre personalidades. Antes disso, vamos raspar o like aí, ó. Senta o dedo nesse like, raspa tudo. Que viagem é essa, velho? Deixa teus comentários, ajuda a gente a conseguir mais inscritos para ganhar mais prêmio. Ah, tudo bem. Ei, sua medalha. Nem vou ficar falando em paçoca que nem esse cara aí não, que depois a gente se enrola toda. Tá bom? Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje? Simbora! Renato Manfredini Júnior. Essa grande personalidade da cultura do Brasil nasceu no dia 27 de março de 1960 no Rio de Janeiro. Filho do alto funcionário do Banco do Brasil, Renato Manfredini, com a professora de inglês Maria do Carmo. Irmão de Carmen Teresa Manfredini e pai de Giuliano Manfredini. Por causa de uma transferência do seu pai, Renato viveu um período em Nova York, nos Estados Unidos. Aos 13 anos ele se mudou para a cidade de Brasília, no Distrito Federal, onde levava uma vida comum de adolescente, né, Jorge? Se reunindo aí com a galera ali. Galera lá da Turma da Colina. Marcelo, entre 15 e 16 anos o negócio ficou ruim pra ele. O que aconteceu? Cara, nessa época, ele adquiriu uma doença que deixou ele... Só ia da cama pra cadeira de rodas e vice-versa. O nome da doença era epifisiólise. Momento curiosidade. Epifisiólise é a fratura de uma cartilagem de crescimento, fise, causando separação da cabeça de um osso largo como o húmero, rádio, fêmur ou tíbia. Pode ser parcial ou completa. Como o Renato era brasileiro, e todo bom brasileiro não desiste nunca, em meio a todo esse sofrimento, ele começou a ler e escrever letras compulsivamente. É o tal do ócio criativo, né, Jorge? Já curado, em 1979 ele forma o Aborto Elétrico, que em sua formação original contava com Renato Russo no baixo e vocal, André Pretórios na guitarra e Fê Lemos na bateria. Depois, Pretórios sairia e seria substituído por Flávio Lemos, que assumiria o baixo. A gente já falou desse início de formação aí, né, do Aborto Elétrico, a banda que originou depois a Legião Urbana e inclusive Capital Inicial em outro vídeo, que deve estar por aqui. Em 1982, Renato abandonou a banda Aborto Elétrico e passou a fazer trabalhos solos. Nesse período, ele ficou conhecido como o Trovador Solitário. Depois desse período de Trovador Solitário, Renato acabou montando a banda famosa que todos nós conhecemos como Legião Urbana. Falar nisso, Jorge, você sabe qual é a formação da Legião Urbana? Claro, mas todo oitentista que se preze sabe. Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos... Não. E Renato Rocha, ou Negrete, como era chamado. A Legião Urbana surgiu quando Renato se juntou a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná, que hoje é conhecido como Cadu Lambac, e Paulo Paulista Guimarães, ainda em 1982. Ico Ouro Preto também tocou guitarra em poucos shows do início da banda. No ano seguinte, Paulista e Paraná deixam a formação original e Dado Villa-Lobos, aí sim, assume a guitarra. Vivendo e aprendendo, meu amigo. Uma gravação demonstrativa, que por isso é chamado de fita demo, mas não é o demo, é a demo,
chegava às mãos de executivos da EMI Odeon, no Rio de Janeiro. Nessa fase, a banda contou com o importante apoio de Herbert Viana, do Paralamas de Sucesso, que tinha sido contratada pela gravadora e já os conhecia e admirava. Assim, a Legião Urbana foi contratada para lançar seu primeiro álbum, que foi produzido em 1984 e lançado nos primeiros dias de 1985. Momentos antes dessa gravação, o músico Renato Rocha, o Negrete, passa a integrar a banda como baixista, posto antes ocupado por Renato Russo. A partir dali nasceriam discos marcantes e grandes sucessos. Em 1993, Renato iniciou a sua carreira solo e lançou The Stonewall Celebration Concert em 1994, um disco de militantes, cujo nome é referência ao bar nova-iorquino, onde, em 1969, os gays se rebelaram contra a ação política. O álbum Stonewall também é uma homenagem ao seu ex-namorado, então recém-falecido, Scott, e continha músicas de Madonna e Bob Dylan, entre outros. No ano seguinte, Renato lançou Equilíbrio Distante, 1995, interpretando canções italianas que Renato adorava devido à sonoridade e à sua descendência. O disco apresenta sucessos como Strano Amore e La Solitudine, e segundo o próprio Renato, o álbum foi feito em homenagem à sua família. Talvez por isso, Equilíbrio Distante, né? Eu lembro que na capa desse disco vinham umas linhas ligando o Coliseu, por exemplo, acho que é o Pão de Açúcar, a paisagem do Rio de Janeiro aqui. Isso. Gente, infelizmente, Renato Russo nos deixou em 1996, com apenas 36 anos de idade, por broncopneumopatia, septicemia e infecção urinária, consequências do contágio pelo vírus HIV, que ele descobriu em 1989. Mas ele nunca assumiu publicamente ser um portador da doença. Em 1997, é lançado o disco póstumo O Último Solo, com gravações inéditas que não entraram em seus CDs solo anteriores. Renato Russo é um clássico eterno da nossa cultura pop. Ele não foi simplesmente um mero autor ou intérprete. Ele permanece como um ídolo de milhões de pessoas, e até hoje a sua obra reúne o lirismo da MPB com a energia do movimento punk rock dos anos 80. As suas letras poéticas são rebuscadas e têm grande apelo popular. E é exatamente por isso que Renato Russo faz parte da nossa Biografia Raspa Pop. E até a próxima!